Bom dia a todos. Antes de começar, gostaria de agradecer a organização do congresso, desse belíssimo congresso, pelo brilhante evento e agradecer a oportunidade da fala. Bom, o assunto que nós vamos tentar tratar aqui é justamente esse, né? A espiritualidade em tempos de subespecialização. Bom, há 4 anos atrás, há uns 5 anos mais ou menos, a gente vem tendo reuniões, se aprofundando mais na Associação Médico Espírita e se aprofundando mais no tema espiritualidade no cuidado com o paciente, principalmente com os acadêmicos do DA, lá de Goiânia, né, de Anápolis, que é onde eu moro. E pelo fato de eu ser um subespecialista, a gente sempre fica pensando assim, como é que eu vou introduzir espiritualidade sendo especialista em córnea? Porque o paciente que me procura, na maioria das vezes no consultório, ele tem um problema específico que precisa ser resolvido. Mas analisando e pensando sobre isso, a gente encontra na própria ética médica, na bioética, respostas de como exercer a sua espiritualidade dentro de uma medicina cada dia mais subespecializada. Então nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de ceratocone, que é o que eu mais me dedico no meu consultório. O ceratocone é uma doença cuja prevalência, de acordo com o último consenso de ceratocone, uma prevalência de 1 para cada 2.000 pacientes. Lá em Goiás nós temos mais ou menos 6.500.000 pessoas, então nós temos mais ou menos 3.000 pessoas com essa patologia. O ceratocone caracteriza-se por um afinamento da córnea. Córnea é a principal lente que nós temos no olho, que favorece, que propicia que nós tenhamos uma boa visão. No ceratocone nós temos o afinamento desse tecido, que passa a perder, que perde o seu formato esférico ou asférico e começa a ficar bicudo, começa a ficar cônico. E com isso a pessoa passa a enxergar muito mal. Mesmo utilizando-se de óculos às vezes fortes, pesados, que não dão boa visão, mesmo utilizando-se lentes de contato que até um tempo atrás eram lentes de contato não específicas, que fazia doer bastante o olho na utilização dela. E antigamente, o único tratamento cirúrgico para essa doença era o transplante de córnea. Uma cirurgia que você pode perder o olho no momento, 2 anos de pós-operatório, e ainda assim, mesmo resolvendo a doença, o paciente fica com a visão muito, muito ruim. Muito obrigado. Bom, mas o interessante é que, dentro da minha subespecialidade, córnea, dentro da medicina, nós temos a possibilidade do avanço tecnológico. A oftalmologia, principalmente a oftalmologia, nós temos muito contato com a engenharia e com a física. E nesses últimos 10 anos para cá, nós tivemos um avanço tecnológico, uma revolução científica no tratamento dessa doença. Então não tratamos mais somente a doença ceratocone com óculos, lentes de contato e transplante. Hoje nós temos implantes de anel intraestromal, nós temos lentes de contato específicas que acompanham a curvatura anômala da córnea, e nós temos um tratamento que é o crosslink, que nós conseguimos fazer uma ligação covalente entre as fibras de colágeno do estroma da córnea. Olha, a gente faz um tratamento bioquímico lá dentro da célula, do lado da célula, né? E chegamos ao ponto de não precisarmos mais da mão do cirurgião para fazer o transplante de córnea.
Olha que interessante. Isso aí é um transplante de córnea sendo realizado pelo femtosecond, que é um tipo de laser, que ele cortou a córnea sem precisar da sua mão. Olha que interessante. E isso não é algo de ficção científica, isso é algo que é feito no Brasil em muitos lugares. Né? Aí cortou a córnea, olha que bonito. Né? Não está doendo não, está anestesiado. Né? Só que, para a gente chegar nesse nível de técnica, nesse nível de capacidade científica, é necessário que nós analisemos a córnea. Então, nós fazemos a avaliação da córnea no consultório, mas nós temos hoje exames que nos dão detalhes. Se a córnea é esférica, se ela é asférica, se ela é regular, se ela é irregular, a espessura dela, se ela é elástica ou se ela não é. Então, lá no serviço de residência, com os nossos residentes lá, toda vez que a gente vai avaliar um paciente com um problema na córnea, a gente avalia mais de 40 itens. E avaliando esses 40 itens, o que a gente percebe? A gente percebe que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Olha que bonito, uma estrutura tão pequena, de 0,5 milímetro de espessura, cuja alteração de 0,1 milímetros pode levar a pessoa a não enxergar direito. Ela é muito sofisticada. Então, dentro da nossa subespecialização, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando leis físicas, materiais, mas que fazem parte de leis divinas. Questão 617 do Livro dos Espíritos. Existem leis divinas. Umas delas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Então, olha a oportunidade que eu lá no meu consultório, vendo os exames, tenho de avaliar uma córnea e perceber o que nessa córnea? Perceber Deus. Aí muda de figura o papel do especialista, do subespecialista, do profissional de saúde, do profissional em geral. Muda-se o papel. Mas a pergunta é o seguinte: entender profundamente um campo da ciência, se especializar, procurar entender melhor a fisiopatologia das doenças, nos tornam profissionais melhores? Um médico que estuda aprofundadamente a sua área de ação, ele é melhor por causa disso? Olha que interessante. De acordo com o professor Edmund Pellegrino, que é o professor de bioética, emérito em ética do Instituto Kennedy de Ética Médica, que foi coordenador do Conselho de Bioética da Presidência dos Estados Unidos, ser bom tecnicamente é uma obrigação do profissional. Não é um diferencial, é básico. Obrigação na prática médica, na profissão médica, é obrigação ser competente e habilidoso na sua prática. Então, se nós queremos ser bons profissionais, o básico é ser competente. Mas ele acrescenta que mais duas coisas precisamos para sermos realmente executores da nossa prática. Além de sermos bons tecnicamente, temos que ter paciência e temos que ter compaixão. Porque não adianta nada saber tudo da córnea, saber todos os detalhes, a espessura, a forma e a elasticidade, se a gente não olha nos olhos do paciente.
Não adianta nada saber tudo da córnea se a gente não sabe que a córnea pertence a um olho e um olho pertence a uma pessoa que é um espírito imortal. Daí a necessidade de, junto com a técnica, termos compaixão e paciência. Porque o que está acontecendo hoje nas profissões? O que está acontecendo hoje nas subespecialidades? Isso é um pouco triste, mas já é real. Há mais ou menos uns anos atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, nós estávamos numa palestra da minha especialidade, de oftalmologia. Nós tínhamos um grande cirurgião de catarata. E a palestra era o dia a dia do consultório do grande cirurgião. E ele faz um comentário muito interessante, que era algo que eu buscava. E ele fala assim: olha, gente, é muito importante no nosso consultório nós melhorarmos o nosso chair time. Ou seja, melhorar o tempo que a gente fica com o paciente dentro do consultório. Aí eu falei: nossa, que legal, isso que eu estava procurando. Mas como é que eu vou fazer para aumentar o tempo do consultório com o paciente? Como é que eu faço isso? E logo em seguida, o doutor, ele nos fala assim: olha, nós temos que melhorar o nosso chair time, nós temos que diminuí-lo. Para a gente atender mais, para operar mais paciente e ganhar mais dinheiro. Feio demais, não é? Isso a gente percebe muito no serviço de residência. Nós temos, lá no hospital, nós temos uma residente lá que ela sabe, é uma menina doce, inteligente, dedicada, mas não quer fazer estrabismo porque estrabismo não dá dinheiro. Sabe? Que tipo de profissionais nós estamos formando? Ou que tipo de profissionais nós estamos sendo? O problema não é deles, o problema é nosso, é de todo mundo. E os espíritos superiores já nos avisaram isso. Qual que deve ser o nosso foco? Ganhar dinheiro? Saber tudo sobre a córnea só para se vangloriar por saber disso? Questão 132 do Livro dos Espíritos. A encarnação visa ainda outro fim. Pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós estamos ali, e qual é a parte que nos toca? Quanto tempo nós ficamos na nossa profissão durante o dia, trabalhando? É a maior parte do dia, não é? Então nós estamos encarnados naquele momento, é bom lembrar. Quando a gente está trabalhando, a gente está encarnado. A gente tem a missão de suportar a parte que nos toca. Então cabe a nós entendermos, principalmente profissionais de saúde, o que devemos fazer. Porque muitas vezes, na maioria delas, o paciente está sofrendo e encontra-se em uma posição vulnerável. O médico tem o poder de influenciar a vida e as decisões do paciente. Isso aí é o Dr. Edmo Pellegrino falando sobre a paciência. O paciente está cheio de angústia, está querendo melhorar. Você não tem que ver um número e mandar ele embora. Olha a sua função ali. Ele está te procurando, não porque, na maioria das vezes, ele quer saber se a córnea dele é irregular ou se não é. Ele está te procurando para saber como é que ele faz para enxergar melhor. Ele está fragilizado. A oportunidade ali de você ser um instrumento eficiente é muito grande para você tratar essa oportunidade como só um número num papel, num exame colorido e bonito. Isso é exercer a sua espiritualidade.
Pode ser que você não consiga fazer lá o questionário do FICA, lá, saber se o paciente frequenta uma atividade religiosa, mas você pode se dedicar no caso concreto. Né? E é sempre bom a gente lembrar que, de acordo com o Dr. Michael Balint, ou Mihaly Balint, que é um psiquiatra húngaro, que o remédio mais usado em medicina é o próprio médico, o qual, como os demais medicamentos, precisa ser conhecido em sua posologia, efeitos colaterais e toxicidade. O quão tóxico nós estamos sendo? Ou o quão eficiente estamos sendo? E os espíritos superiores, primeiro Emmanuel, nos diz que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Está na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Toda a terra é o seu altar de oração, seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então a gente tem que ser cristão, tem que exercer a nossa espiritualidade no trabalho também. Não é só lá no centro espírita, bonitinho, vai lá, faça um passe, nossa, como sou iluminado, estou ajudando. Aí chega no seu trabalho de manhã cedo, geralmente você vai no centro espírita no domingo, aí segunda de manhã você é uma porta de sensibilidade, tão duro que é. Vem alguém fragilizado te procurando e você não dá bom dia. Você olha o número e manda embora. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. E os espíritos superiores são um pouquinho mais duros do que Emmanuel, nos dizendo que é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Forte, não é? Mas nós temos a nossa profissão. Nós temos essa oportunidade que não deve ser então negligenciada. No decálogo do médico espírita, psicografado pela doutora Marlene Nobre, nós temos no item 10 essa orientação. Acima de tudo, exercer a medicina, tendo em vista os desígnios divinos. Então, o que está pedindo da gente? Que nós exerçamos a nossa técnica. Não é para desprezar também, não é isso. Mas que essa técnica seja eficiente. Que essa técnica tenha como seu objetivo os desígnios divinos. Recomendando-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador. E, portanto, como humilde servo da soberana verdade. Trabalhar, estudar, operar, diagnosticar, conversar como servo da soberana verdade. Utilizar-se da nossa profissão como servidor de Deus. Independente se é médico, se não é. Nossa profissão, engenheiro, advogado, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, médico veterinário. Realizar a parte que nos toca na obra da criação. Porque olha que legal, olha a oportunidade que nós temos, sendo servos, de já nessa vida colhermos alguns frutos. Essa criancinha aí provavelmente foi operada de catarata congênita e é a primeira vez que ela enxerga. Bonitinho demais, não é? Então, se você tem um paciente desse por ano, já valeu a pena 10 anos
11 anos de subespecialização. Então a busca por momentos como este, de forma, sem recompensa, sem buscar a recompensa, mas entender que você é um instrumento, já vale a pena. Todo o esforço, toda a dedicação, todo o estudo, toda a leitura chata, né? Mas sem nunca esquecermos que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Para se vangloriar, não, é pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Sem pensamento oculto. E isso é tão forte e é tão bonito, que nós temos no capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, que eu recomendo a todos que leiam, todos nós que somos profissionais, que trabalhamos, que é o capítulo que fala de profissão. E lá nós temos uma passagem muito bonita de Emmanuel que nos diz o seguinte, que pela fidelidade ao desempenho de suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. Então, trabalhando, estudando, sendo ativo, o homem se melhora. Entretanto, pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Então, a subespecialização, o estudo, voltado para o bem do próximo, nos aproxima do anjo ideal que um dia nós vamos ser. E a ação não é na gente, é no outro. É estender a mão para o outro. Eu tenho um conhecido, não é grande amigo, um conhecido, que é especialista em transplante de endotélio de córnea. Ele só faz a cirurgia de uma camadinha da córnea de 5 micrômetros. Ele só faz isso. Então, nisso, ele tem uma oportunidade gigante de se aproximar do anjo que ele um dia vai ser. Quando ele não coloca o interesse pessoal. Quando ele sublima. Quando a gente sublima. E existe um outro aspecto interessante, que é o aspecto da compaixão. Aqui nós temos esse trecho do juramento médico de Maimonides, que existe o juramento de Hipócrates, mas também existe outros juramentos, e um deles é de Maimonides, que é um médico e filósofo judeu, que viveu de 1135 a 1204, e lá ele nos diz o seguinte, médico, você que trata, que busca auxiliar as pessoas, que jamais veja no paciente outra coisa do que um companheiro em sofrimento. É fundamental entendermos que todos nós que estamos aqui, em um mundo de provas e expiações, nós estamos sofrendo também. Que aquela pessoa que te procura no consultório, ela também está sofrendo. E reconhecer isso é você reconhecer que existe empatia. Que ali não é um olho para ser operado, ali é uma pessoa como você. E desse sentimento, nós tiramos a compaixão. Então, na compaixão médica, o médico é convidado a sofrer com o paciente, dividindo a situação existencial em que o paciente se encontra. É bom a gente falta só 5 minutos. Rapidão. É bom a gente não confundir compaixão com contra transferência. Exatamente. Porque nós estamos ali para ser técnicos, e muitas vezes sim.
A gente sabe fazer uma cirurgia, a gente não vai fazer porque tem conflitos. Não, tem que fazer. Mas a cirurgia é necessária porque a compaixão é um sentimento piedoso e de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa. Você não vai operar um paciente, a córnea desse paciente, somente para a cirurgia ficar bonita no dia seguinte. Você está trabalhando ali, você está dando a mão para uma pessoa voltar a enxergar. E esse sentimento de empatia não se deve perder nunca. Porque dar a mão para o próximo é ser benevolente. E o que é benevolência? É a caridade da forma mais pura, como Jesus entendia. Então, para a gente terminar aqui, vamos fazer um exercício de raciocínio. Vamos imaginar que nós estamos aqui no auditório, esse auditório acho que deve caber umas 300 pessoas, e chega agora todos os pacientes de ceratocone para o doutor André dar uma olhada e resolver o problema. Os 3.000 pacientes de Goiás vêm aqui. Olha, doutor, nós precisamos que você cure a gente. Nossa Senhora. 3.000 pessoas aqui passando fome, precisando de uma liminar lá judicial, porque está faltando pensão. Olha, senhor advogado, você podia resolver o nosso problema aqui. 3.000 pessoas aqui que, estou sem casa, não tenho onde morar, senhor engenheiro. Você faz para mim as casas aí? A gente vai conseguir resolver isso? De cara? A gente não vai conseguir resolver isso. Por quê? Falta técnica? Não falta técnica. Falta paciência? Falta muita. Como é que vai chegar aqui um paciente para me tratar aqui agora, se eu estou na palestra, se eu tenho que conhecer o Rio de Janeiro, se eu tenho que tomar banho de mar? O paciente chega 15 minutos atrasado no consultório e diz, não vou atender, porque 15 minutos. Falta paciência. Mas o que falta mesmo é compaixão. Porque o Cristo, quando ele saiu para meditar, mais de 5.000 pessoas foram atrás dele, pedindo para que ele os curasse. E Jesus os curou. Porque ele tinha técnica. Tinha sim. Olha, Jesus é governador espiritual do orbe. Quem é governador espiritual do orbe entende de gravidade. Quem entende de gravidade deve entender de ceratocone, não deve? E muito. Ele tinha paciência? Tinha muita paciência, porque ele estava no momento de reflexão e apareceram 5.000 pessoas para que ele os curasse na hora. Mas o que Jesus tinha e o que Jesus tem? Ele tem compaixão. Porque viu uma turba numerosa e, compadecendo-se deles, curou os seus enfermos. Com compaixão. E Jesus é o nosso modelo. Nosso guia. É o anjo que nós um dia buscamos ser. Depois de milênios, talvez. Mas essa é a intenção. Então, perceber isso na prática médica, perceber isso nas nossas profissões, no nosso dia a dia, é pelo menos virar para o rumo certo. Então, dessa forma, conseguiremos, dentro de uma subespecialidade, nunca deixar de exercer a nossa espiritualidade. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um excelente congresso.